Quando se trata de Vasco, meu amigo, nada tão ruim que não possa piorar ainda mais. Pois além do momento horrível do Vasco no Campeonato Brasileiro, sendo 19º colocado, a 6 pontos de distância do primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 6 derrotas consecutivas, nessas últimas horas tivemos informações que durante o próximo mês, durante os próximos 30 dias, o Vasco ficará sem jogar em São Januário com público e também sem torcida visitante. Ou seja, nas próximas 5 partidas, o torcedor vascaíno não poderá estar ao lado do Vasco. E para piorar ainda mais a situação, quando se trata de mercado, as últimas informações que temos a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante é que tanto o Lianco, quanto o Fernando, quanto o Gary Medel tiveram nestas últimas horas, infelizmente, o andamento dos negócios suspenso, travado. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês neste vídeo, meu amigo, porque realmente a situação do nosso Vasco da Gama, a cada hora que passa, complica cada vez mais. Vamos falar também, é claro, sobre o novo treinador. O mercado vem oferecendo vários nomes ao Cruz Maltino. Rogério Ceni foi oferecido, 2 nomes também do futebol sul-americano estão na mesa da diretoria. O Vasco segue ativo a todo vapor, buscando definir quem será o seu novo comandante. Então, é um Boa Noite Gigante com muitas informações. Infelizmente, nem todas elas tão boas assim, mas faremos questão de deixar você aí do outro lado muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso Cruz Maltino. Antes de começar esse vídeo, porém, como eu sempre faço aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã em ponto, o Fala Gigante por volta das 3 e o Boa Noite Gigante entre 8 e 9 horas da noite. Então, se você tá afim, tá à procura de um canal que fale de Vasco com verdade, com seriedade, não esteja aceitando esse atual momento, este é o canal. Então já se inscreva, me dê esse voto de confiança, vamos juntos lutar por um Vasco da Gama melhor, criticar, cobrar, reclamar, expor erros, cobrar mudanças. Aqui é o canal que iremos fazer isso diariamente. E é claro, você que está aqui todos os dias e ainda não é um inscrito, se inscreva. Conto com você. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. Deixe também aí embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação desse vídeo. E deixe aí nos comentários sobre esse atual momento do Vasco, quem você acha, né, que deveria ser o novo técnico do Cruz Maltino. Porém, vambora, rapaziada. Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, pois ontem, infelizmente, o Vasco foi derrotado para o Goiás em São Januário. Para mais de 18 mil torcedores, com casa cheia, ingressos esgotados, numa situação muito ruim, a necessidade da vitória, o Vasco perdeu para o Goiás pelo placar de 1-0 em São Januário. Um jogo que acabou terminando com confusões, copos, objetos arremessados ao gramado, confusões nas áreas externas de São Januário, um clima realmente muito tenso e muito hostil. Exatamente por esse motivo, tivemos a informação hoje que o presidente do STJD, José Perdiz, determinou jogos sem público em São Januário pelos próximos 30 dias. Além disso também, pelos próximos 30 dias, o Vasco não terá torcida visitante. Um exemplo disso é como no jogo contra o Botafogo. Sem ser neste domingo, no próximo, que será realizado no Engenhão, o Vasco não terá direito à torcida visitante. Ou seja, infelizmente, uma situação que piora ainda mais. Faz com que esse momento o Vasco fique sem o seu maior patrimônio, que somos nós, o torcedor vascaíno. Então, realmente, meu amigo, é uma situação que só piora. E hoje teve treino no CT Moacir Barbosa, treino feito pelo técnico interino, William Batista, o técnico, inclusive, do Sub-20. Maurício Barbieri foi demitido oficialmente nessa tarde de sexta-feira. O Vasco, através de uma nota oficial, comunicou o desligamento do treinador e da sua equipe de futebol profissional. Além do Barbieri, também deixarão o Vasco, o técnico auxiliar Cláudio Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo. Além do William Batista, que será esse técnico interino, o treinador também contará com o suporte e com o apoio do Abel Braga. O Abelão ainda segue no Vasco, corre risco sim de demissão. O momento não está bom para ele, o clima é tenso, o Vasco ainda tem essa incerteza se deixará o Abel Braga como coordenador técnico e também ainda tem incerteza se deixará o Paulo Brax como diretor executivo.
tanto Abel quanto o Paulo Brax, correm riscos sérios de demissão. A situação não é boa para ambos profissionais. O clima é ruim. Hoje a empresa norte-americana, principalmente após a derrota de ontem para o Goiás, são 6 derrotas consecutivas, entendem que o trabalho foi mal feito. Ninguém consegue ver esse trabalho hoje do Vasco e acreditar num sucesso, pois realmente foi um trabalho mal feito. O pior departamento da história, pior departamento de futebol, né, da história do Vasco é esse de hoje, do Paulo Brax e companhia, do Paulo Brax, do Abel Braga, do Luiz Melo, do Maurício Barbieri, um departamento de futebol que com 109 milhões de reais investidos em uma janela de transferência entrega 6 pontos em 33 disputados. Um departamento de futebol com 109 milhões de reais investidos numa janela de transferências é eliminado para o atual lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro na segunda fase da Copa do Brasil, que é o ABC de Natal. Se isso é um trabalho bem feito, eu sinceramente não sei o que é trabalho ruim, porque isso daí é um trabalho horroroso, um trabalho feio, um trabalho horrível realizado por esse atual, departamento de futebol do Cruz Maltino. Então, o William Batista é o técnico interino até segunda ordem. Na segunda-feira, ele que estará à disposição do Vasco, ele que estará na beirada de campo contra a equipe do Cuiabá em São Januário, sem público. Todos os 10 mil ingressos que já haviam sido vendidos serão devolvidos ao torcedor vascaíno valor. O dinheiro será, de fato, estornado e a gente agora tem que confiar no William Batista. É um excelente técnico, como eu falei com vocês no Fala Gigante, um técnico muito bom. Hoje, inclusive, o Vasco atuou contra a equipe do Botafogo pelo primeiro jogo das semifinais do Campeonato Estadual. O Vasco venceu essa partida pelo placar de 2-1. Quem esteve, no caso, à frente da equipe sub-20 do Botafogo, já que o William Batista estava dando treino no CT Moacir Barbosa, foi o auxiliar dele, Douglas Coelho, comandou a equipe. O Vasco venceu essa partida pelo placar de 2-1, jogando muito bem. Gols marcados aí pelo Paixão, um atacante que, inclusive, fez algumas partidas no Campeonato Carioca desse início de temporada, e também pelo JP, um Vasco que joga bola no sub-20, um Vasco que de 16 partidas tem 12 vitórias e 4 empates, nenhuma derrota. A gente espera que esse trabalho que o William Batista conseguiu desenvolver no futebol do sub-20 do Vasco da Gama, em pouco tempo consiga desenvolver também no futebol profissional. Ele teve o treino de hoje, terá o treino de amanhã no sábado e o treino também de domingo, para conseguir fazer um Vasco pelo menos competir contra o Cuiabá. Porque ontem, contra o Goiás, o Vasco nem sequer competiu. O Barbieri teve 10 dias de treino e não conseguiu mostrar absolutamente nada de diferente contra o Goiás ontem em São Januário. Inclusive ele, nessa parte da tarde, o Maurício Barbieri se despediu. Como está aparecendo aí na imagem a vocês, ele disse assim, ó, abre aspas: "Foi uma honra ter a oportunidade de trabalhar em um clube gigante de uma bonita história como o Vasco da Gama. Infelizmente, os resultados não apareceram. Fico triste por não corresponder à expectativa criada e poder dar alegria à torcida. Mas entrega, esforço e suor não faltaram. Agradeço a todos os atletas, comissão técnica, diretoria e demais funcionários pela dedicação diária. Tenho certeza de que muitos frutos desse trabalho serão colhidos. Desejo muita sorte na sequência da temporada." Um técnico ruim, um técnico limitado, um técnico que não entregou absolutamente nada ao Vasco da Gama. Se tivéssemos, inclusive, um departamento de futebol bom, a demissão já era para ter acontecido após uma goleada para o Flamengo pelo placar de 4-1. O Vasco sofreu uma goleada histórica para o Flamengo. E o Barbieri ainda deu uma entrevista coletiva, tendo a audácia de falar que o Vasco jogou bola no segundo tempo. Ali era para ele ser demitido. Era para ele ser demitido quando contra o Santos em São Januário, ele disse em uma entrevista coletiva que o Vasco conseguiu competir contra um clube que estava acostumado a jogar a elite do futebol brasileiro. Isso já era importante. Palavras ditas que, se realmente tivessem vascaínos, pessoas que amassem o Vasco e tivessem comprometidas com um bom desempenho do Vasco dentro de campo, não iriam aceitar. Mas, infelizmente, passou batido. Foram palavras como essa contra o Santos, foram palavras como um empate contra o Coritiba é bom, um segundo tempo contra o Flamengo perdendo de 4-1 é bom, que foi levado adiante por parte desse departamento de futebol. 6 derrotas seguidas. Hoje, o Vasco tem o seu pior desempenho na história do futebol, do campeonato, brasileiro. Isso é a culpa de vocês. Pior do que o Barbieri é quem deixou ele no cargo durante todo esse período. 6 derrotas consecutivas. Isso é um absurdo, irmão. Isso é um absurdo. Isso é papo, com todo respeito na palavra, e até elevando o tom, tirando um pouquinho da seriedade, é papo de maluco. 6 derrotas seguidas. São Paulo, Santos, Fortaleza, Flamengo, Internacional e agora Goiás.
parabéns aos envolvidos. Parabéns, Luiz Melo, parabéns, Paulo Brax, parabéns, Abel Braga e parabéns você também, Maurício Barbieri. Um já foi. A gente espera que a barca também venha a ser composta por outros profissionais. Inclusive, foi essa a informação que o jornalista Lucas Pedrosa trouxe nesta tarde de hoje. Segundo informações aí do Lucas Pedrosa, o Vasco iria começar a anunciar nesta sexta-feira mudanças no elenco de futebol. As saídas e alguns anúncios iriam ser divulgados a partir de hoje. Lembrando que no dia 3 de julho acontece aí a abertura da janela de transferências e o Vasco já estará começando a se movimentar contra essa abertura para dar espaço ao elenco, liberando atletas, liberando profissionais e quem sabe até mesmo dirigente. A barca será grande. Tem que reformular agora. O Fortaleza no ano passado, no mesmo período, na 10ª rodada, tinha 7 pontos. Chegou a Libertadores no final do ano, porque era um elenco de homens, um elenco com um bom técnico. Então a gente espera também que o Vasco consiga reverter essa situação. O torcedor vascaíno não irá aguentar novamente um rebaixamento. Se posicionem, tomem postura. E eu falo também com vocês, 777, se posicionem. Aqui é Vasco, aqui não é Genoa, aqui não é Standard Liège, aqui não é Hertha Berlim, aqui é Vasco. Espero que essas cenas que vocês viram ontem ao redor de São Januário tenha algum impacto em vocês e vocês busquem mudar. Porque do jeito que está, o cenário poderá ficar ainda pior. Inclusive o Conselho Deliberativo do Vasco convocou nessa tarde de hoje alguns dirigentes da SAF para esclarecer essa atual situação. O Conselho Deliberativo da Associação do Vasco da Gama quer esclarecimentos, quer sim entender o que está acontecendo nesse momento do futebol. E essa é a hora. Essa é a hora dos personagens políticos do clube se posicionarem e lutarem por um bem maior, que é o Vasco da Gama. Que hoje, infelizmente, do jeito que tá entregue às traças, meus amigos. Tá largado, assim como São Januário, e falo São Januário, assim como São Januário está largado, jogado, hoje reflete muito bem o que é o futebol do Vasco da Gama. Porém, o Vasco precisa reerguer. O Vasco precisa continuar. O Vasco precisa trabalhar para definir o seu novo treinador. Hoje foi uma tarde de reunião para definir quem será o novo técnico do Vasco. Informações que nós temos é que o Vasco tem essa pressa para definir quem será o novo comandante após a saída do Maurício Barbieri. A expectativa é que o anúncio aconteça nesses próximos dias, mas ele chegue apenas após a partida contra a equipe do Cuiabá nessa próxima segunda-feira. Ainda há um debate interno para saber se a contratação será de um técnico estrangeiro ou brasileiro. Ainda há esses questionamentos. Dentro do Brasil hoje é um mercado muito escasso. Um dos melhores técnicos que havia, na minha opinião, no futebol brasileiro era o Paulo Turra, que acabou pedindo demissão do Atlético Paranaense após a demissão do Filipão. Estava livre no mercado, porém o Santos já buscou ele. Paulo Turra hoje foi oficializado como novo técnico do Clube Paulista, então o Vasco já perdeu essa grande oportunidade, perdeu tempo segurando o Barbieri, perdeu a oportunidade de contratar esse baita treinador do nosso futebol brasileiro, que é o Paulo Turra. Então o Vasco ainda tem algumas dúvidas, nomes que estão sendo colocados à mesa da diretoria, como a gente falou com vocês já no Fala Gigante, mas eu faço questão de trazer novidades. Odair Hellmann é um nome que a diretoria segue colocando como um nome interessante, um nome bem quisto internamente. Lembrando que o Paulo Brax já teve conversas com o Odair Hellmann. O Paulo Brax levou o Odair Hellmann para o Internacional quando trabalhava como diretor executivo do Clube Gaúcho. É um nome que o Paulo Brax gosta e muito. Paulo Brax chegou a tentar contratá-lo lá no ano passado, quando ele tinha acabado de sair do Al-Wazn, clube do futebol árabe. Ele acabou declinando ao convite do Paulo Brax para permanecer fora do Brasil, porém logo no final do ano aceitou o convite do Santos, chegou para treinar o Clube Paulista e foi demitido na última quarta-feira. E agora o Vasco novamente vê o Odair Hellmann como uma boa oportunidade. É uma loucura, né? O Odair Hellmann é demitido do Santos e agora é visto como uma boa oportunidade. Ou seja, não funciona, né? Não é um nome bom para o Santos, mas é um nome bom para o Vasco da Gama. A diretoria hoje do Vasco tem cautela, porque entende que o treinador possa querer descansar após essa demissão. Foram dias turbulentos treinando aí a equipe da Vila Belmiro, mas é um nome que hoje vem sendo sondado nos bastidores de São Januário. Além disso, também outro nome, a gente já trouxe a vocês, é o Vojvoda, é um nome que a 777 e o Vasco desejam com muita vontade mesmo. É um nome que já foi colocado à mesa da diretoria lá no final do ano passado, era o plano A do Vasco. O Vojvoda era o plano A do Vasco da Gama, isso é inegável. O Vasco conversou com o Vojvoda, o Vasco buscou o Vojvoda, mas ele acabou renovando o seu contrato com o Fortaleza. Mas nesse momento, o Vasco, vendo a situação que está, busca ainda o Juan Pablo Vojvoda como seu treinador. Vê grandes chances dele conseguir reverter essa situação. Acredita que apresentando um projeto de investimento robusto financeiramente e a longo prazo, o Vojvoda possa ficar balançado
É um projeto, sim, ousado, mas o Vasco quer ter pelo menos o direito de tentar. Então, exatamente por esse motivo, a diretoria cruzmaltina deve, nos próximos dias, recomeçar um contato pelo técnico argentino. E nomes são colocados à mesa. Além do Rogério Ceni, que a gente já trouxe a vocês, que foi colocado à mesa da diretoria logo após a demissão do Maurício Barbieri nessas últimas horas, um nome que esteve livre no São Paulo, foi demitido do São Paulo há pouco tempo atrás, um nome que foi oferecido também a Atlético Paranaense e a Santos e Atlético Mineiro, que no caso foram os clubes que ficaram sem treinador nesses últimos dias, mas nenhum desses clubes que eu citei teve o desejo de iniciar negociações pelo Ceni, e é o nome que agora está na mesa da diretoria do Vasco. Tem uma oferta do futebol mexicano, mas tem também o interesse de permanecer no futebol brasileiro. Então, os intermediários fizeram questão de colocar o Rogério Ceni à mesa do Vasco da Gama. Até o momento não há nenhum avanço e eu volto a repetir. Falei no pós-jogo, falei na Corda Vascão, falei no Fala Gigante e falo agora. Não gosto em nada do Rogério Ceni. Em nada. O Rogério Ceni estava no São Paulo e o São Paulo não apresentava bom futebol. Foi o Rogério Ceni sair, o Dorival Júnior entrar e o São Paulo ser um outro time. Não quero técnico que não apresenta bom trabalho. O Rogério Ceni só apresentou bom trabalho no Fortaleza e ponto, parou. No Flamengo, com um baita de um elenco, não foi bem. E no São Paulo, a partir do momento que ele saiu, o São Paulo parecia ser outro time. Não gosto do Rogério Ceni. E outros dois nomes também foram oferecidos. Eu faço questão de trazê-los aqui rapidamente. Um a gente já trouxe, que é o ex-auxiliar do técnico Jorge Sampaoli. Foi auxiliar do Sampaoli tanto no Santos quanto também no Atlético Mineiro. É no caso, o Carlos Décio. Hoje ele está livre no mercado, um técnico ainda jovem, um técnico que não tem passagem, né, por muitos clubes, mas é um técnico que tem essa bagagem, tem esse nome por ter tido algum período da sua carreira ao lado aí do Jorge Sampaoli, que nem é também isso tudo, né? O técnico hoje do nosso rival é muito mais nome do que realmente um bom trabalho desenvolvido até o momento. Mas ele ganha esse nome por ter ficado ao lado do São Paulo durante determinado momento e tem passagens apenas pelo Binacional do Peru, Sport Huancayo do Peru e também o Aliança Atlético do Peru. Como técnico mesmo de futebol, ele tem aí 53 partidas, menos do que 25 vitórias. Não sei se esse é o bom nome. Foi oferecido e está na mesa da diretoria. Eu espero sinceramente que o Vasco não avance nas negociações. Então, torcedor, essa é a situação. Uma situação complicada. O Vasco corre contra o tempo para definir. E para piorar ainda mais, temos novidades se tratando de mercado, de reforços. O que temos a trazer aqui a vocês neste momento? Quero começar falando sobre Lianco. Qual é a situação tanto do Lianco quanto do Fernando? As duas situações esfriaram. Essa foi a informação que tivemos nessas últimas horas. O Vasco não prosseguiu com as negociações. A expectativa é que era até hoje o Paulo Brax ligasse para o empresário do Lianco, para o Southampton, para apresentar uma nova proposta. Porém, visto que aconteceu ontem em São Januário, a derrota, a demissão do Maurício Barbieri, todo o trabalho pode ter ido por água abaixo. A expectativa é que essa ligação do Paulo Brax venha a acontecer, porque foi uma promessa do diretor executivo do Vasco, mas nesse momento que o Vasco vive hoje, a prioridade é trazer um novo treinador. Então, meu amigo, as situações de Lianco e de Fernando esfriaram. Isso é tudo consequência de vocês não terem demitido o Barbieri, há uma semana. Se vocês tivessem demitido o Barbieri, já teria um novo treinador e vocês agora poderiam estar focando em contratação e não em buscar um treinador urgente no mercado. Então a culpa é de vocês. Antiprofissionalismo. Falta de competência para realizar um trabalho. E outra informação ainda sobre o Lianco é que ele vem recebendo sondagens. Sondagens tanto do futebol espanhol quanto do futebol italiano e também do Beşiktaş da Turquia. A expectativa é que esses clubes venham formalizar uma proposta nesses próximos dias ao Southampton pela contratação do jogador. E eles têm grana para botar na mesa e contratar. O Vasco não tem. Então vocês podem perder ainda um baita de um zagueiro que tinha o desejo de vestir a camisa do Vasco. Vocês se superam a cada hora que passa. O pior departamento de futebol da história do Vasco. E outra situação, gente, para piorar ainda mais, é a do Gary Medel. Qual a informação que tivemos? Gary Medel se encantou com o projeto, se encantou com a proposta, se encantou com a oferta da empresa norte-americana 777 de, após a sua aposentadoria, ele continuar trabalhando com a empresa, sendo um funcionário dos norte-americanos. Porém, nesse momento, a informação que temos é que ele vem recebendo sondagens da Espanha e tem o desejo sim de continuar na Europa, porém jogando no futebol espanhol. E esse presente, essa proposta do Vasco da Gama, acaba não sendo a melhor para o jogador chileno. O Pitbull, como é conhecido, vem pensando a respeito, mas ainda tem dúvidas quanto a essa situação sobre a sua chegada ao cruzmaltino. Então, ó, eu finalizo o vídeo batendo palma a todos vocês. Vocês se superam, cara.
Vocês se superam. Saiam do Vasco da Gama. Sai. Melhor do que eu ia falar outra coisa. Sai do Vasco da Gama, cara. Não fiquem, que vocês são o pior departamento de futebol da história do Vasco. Vocês vão levar isso pro resto da vida de vocês. Luiz Melo, Paulo Brax, Abel Braga, Maurício Barbieri, vocês fazem parte do pior departamento da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente fica por aqui. Nesse pós-jogo, não tão bom, mas sempre com muita informação e muita seriedade a vocês. Se inscrevam, rapaziada. Compartilhem o nosso vídeo. Conto com a sua ajuda. E como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.